Olá, meus irmãos, esse é mais um dia que o Senhor nos deu, então vamos nos alegrar nele. Nesse dia, gostaria de compartilhar mais uma palavra que o Senhor nos deu, e a palavra de hoje é lâmpada. Tua palavra é luz para os meus caminhos. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. A palavra de Deus em Salmos 119, versículo 105 diz: Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. No tempo bíblico, a lâmpada tinha uma característica bem diferente dos tempos de hoje. Hoje a gente tem lâmpada de LED, lâmpada econômica, lâmpada incandescente, um monte de lâmpada de Natal, pisca-pisca, enfim. Mas no tempo bíblico, a lâmpada ela era como se fosse um lampião, uma candeia. Ele dependia do azeite para poder gerar a luz. E eu gostaria de pontuar algumas coisas interessantes com relação à lâmpada. Em Mateus 6, o último versículo desse capítulo, o versículo 34, diz o seguinte: Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os seus problemas deste dia. Eu quero apontar para vocês uma coisa que nós devemos observar, que a lâmpada, o lampião, ou uma lanterna para os dias de hoje, ela tem a característica de iluminar algo que está próximo. Então, a gente não tem que ficar se preocupando com o tropeço que a gente vai dar amanhã, depois de amanhã, ou daqui a 5 quilômetros. A lâmpada ela tem a condição de iluminar o que está próximo. E a palavra de Deus diz que basta cada dia o seu mal. A gente tem que dar um passo de cada vez. Não adianta a gente ficar preocupado de não cair daqui a 2 dias ou daqui a 10 quilômetros. Vamos usar a palavra, vamos usar a lâmpada para iluminar o espaço próximo e dar um passo de cada vez. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de caminhar numa estrada na roça, sem iluminação pública, num dia que não tivesse lua, que tivesse nublado, durante a noite, e é uma escuridão total. A lanterna ela tem condições de iluminar aquele caminho que você está passando ali, você não consegue iluminar 10 km à frente. A mesma coisa o farol do carro, ele ilumina imediatamente à frente do carro. Então, nós devemos nos preocupar em dar um passo de cada vez, se preocupar em não tropeçar agora. Outro ponto importante que eu queria compartilhar com vocês é a importância da lâmpada para resistir ao pecado. No Salmo 119, versículo 11, está escrito: Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, a palavra ela é uma ótima ferramenta que você pode estar utilizando para resistir ao pecado, resistir à tentação e não cair diante dessa tentação. No Novo Testamento, lá no Evangelho, nos Evangelhos de Mateus, Lucas e Marcos, nós temos narrada a tentação que Jesus sofreu no deserto. Jesus ele foi levado pelo Espírito ao deserto, passou 40 dias sendo servido pelos anjos, e nesse contexto veio o diabo para poder tentar Jesus. E Jesus ele utilizou a ferramenta que ele tinha mais eficiente para resistir à tentação, que era a palavra. Diante de toda investida do inimigo, toda tentação que era imposta a Jesus, ele respondia: está escrito, e fazia uma citação da palavra. Então, nós como os cristãos de hoje, para resistir à tentação, assim como Jesus fez, Jesus sendo Jesus, homem perfeito, sem pecado, ele teve essa ferramenta fundamental na vida de todo cristão, que é a palavra, para poder resistir à tentação. Imagine nós, que nós somos cheios de falha, sofremos tentações constantemente também, porém temos a mesma ferramenta para poder resistir à tentação que o inimigo ele vem impor em nossas vidas. Então, utilize a palavra, guarde a palavra no seu coração, para quando vier a tentação você estar pronto para utilizá-la. E o último ponto que eu queria compartilhar com vocês é: tenha a sua lâmpada pronta para o uso. Lá em Mateus, a gente tem narrado a parábola das 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 não eram prudentes. 5 delas tinham azeite, como falei no início do vídeo, o azeite era fundamental para o funcionamento da lâmpada, para que a lâmpada acendesse. E 5 delas tinham azeite suficiente aguardando a chegada do noivo, porém 5 não tinham esse azeite.
O que isso pode servir de ensinamento para nós nos dias de hoje? Nós precisamos saber manusear a palavra. Nós temos que estar com o conhecimento da palavra, da Bíblia, pronto para o uso. Porque Jesus está voltando. O noivo está voltando para buscar a noiva. E essa ferramenta, a Bíblia, né, a palavra de Deus, ela nos ajuda a viver em santidade. Você seguindo, aplicando aquilo que está escrito na palavra, conhecendo a palavra e colocando em prática, faz com que você tenha uma vida reta, uma vida santa diante de Deus. Isso vai fazer com que você tenha a possibilidade de viver uma vida eterna ao lado de Deus. Então aproveite, desfrute nesse momento de quarentena, deleite-se na palavra de Deus, mergulhe na palavra de Deus, se prepare, porque o noivo está voltando. Que Deus abençoe a todos, graça e paz, meus irmãos.